Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica do ajuste fiscal em tempos de queda progressiva da confiança dos empresários. O Jornal da Gazeta recebe Carlos Pastoriza, presidente da ABMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que vai nos dizer qual é o ânimo do empresariado brasileiro diante do ajuste fiscal, esse proposto pelo governo Dilma Rousseff. Muito obrigada, Pastoriza, por estar conosco. Eu me lembro que quando esteve aqui na vez passada, você disse que havia uma desindustrialização no país silenciosa. Depois dos índices que foram divulgados ontem, com aquela queda de 9% no espaço de um ano, que desindustrialização é essa? Saiu do silêncio de vez? Maria Lídia, você tem razão. Era uma desindustrialização silenciosa, porque as empresas estavam mais se transformando em importadoras silenciosamente, portanto agregando menos valor. Só que com essa queda cada vez mais acentuada, o setor de máquinas, por exemplo, vem caindo há 3 anos seguidos, no acumulado 22% de queda. Vamos chegar no final desse ano, infelizmente, a 30% de queda. Então, é uma desindustrialização agora, infelizmente, bastante barulhenta, explícita. As empresas estão agora, assim, fechando. Muitas empresas da indústria de transformação estão concordatárias, né, em recuperação judicial. Temos dezenas de milhares, se não centenas de milhares de desemprego na indústria de transformação, onde se gerariam os maiores empregos com valor agregado. Então, é uma situação tétrica a que está se vivendo. Agora, Pastoriza, chama a atenção um aspecto também, em que pese a economia está num momento tão difícil, como todos nós sabemos, o governo Dilma, o próprio governo Lula, assim, houve uma espécie de generosidade, considerando outros setores da economia, em relação à indústria, a indústria da transformação, aquilo que se chamava de pacote de bondades, né? O governo favoreceu, manteve aí aquela redução dos impostos e tal, e uma série de outras condições mais vantajosas. Por que é que mesmo assim não adiantou? Os empresários não fizeram a parte deles? Sabe o que acontece, Maria Lídia? Quando se fala de que houve muitas benesses para a indústria, o pacote de bondades no passado, na verdade isso é completamente equivocado. Quer dizer, é verdade... Não houve? É verdade, por exemplo, de que houve uma redução nos juros de financiamento da linha Finame. Mas essa redução de juros é em relação aos juros escandalosos que persistem no Brasil. Os juros, mesmo subsidiados do BNDES, ainda são mais altos do que os juros nos países desenvolvidos. A diminuição de impostos que houve, por exemplo, na desoneração da folha, é verdade, mas ainda assim nós pagamos muito mais impostos, muito mais altos do que nos países desenvolvidos, que são nossos concorrentes. Então, na verdade, esse pacote de bondades foi uma tentativa, na verdade, modestíssima de neutralizar os enormes custos do chamado custo Brasil. Bom, e agora? O que é que pode e deve ser feito para despertar aquilo que vocês chamam o espírito animal do empresariado, que anda com a confiança também tão em baixa? Você tem razão, Maria Lídia. Aliás, nós estamos numa tempestade perfeita, né? Com esses escândalos, por exemplo, da Petrobras, de corrupção, isso de fato afasta investidores, afeta a imagem, afeta a credibilidade do país. Nos atrasa mais nessa tentativa de alcançar os países desenvolvidos em termos de nível econômico e desenvolvimento. O que é preciso, no fundo, e não é nenhum... O que é preciso é muito claro. Nós precisamos ter condições nesse país para que, como país, o que a gente chama de sistemicamente, possamos ser um país competitivo, em que possa se produzir, principalmente itens da indústria de transformação, que são os mais delicados, os que mais agregam valor, mas os mais sujeitos ao custo do Brasil, possa se produzir aqui de forma competitiva. Hoje isso não existe. Para isso nós precisamos ter juros civilizados, iguais aos dos países de primeiro mundo. Nós estamos muito longe disso. Um sistema tributário e uma carga de impostos similar aos nossos países concorrentes, principalmente na correspondência entre o que a gente paga e o que a gente recebe do governo em termos de serviço. Precisamos ter... juros, como eu disse, civilizados, precisamos ter infraestrutura minimamente desenvolvida, compatível com os nossos países concorrentes. Nós não temos nada disso hoje. Então, nós temos que dar um salto quântico importante.
Como fazer isso é o governo que tem que fazer, eu não sou governante. Mas sem isso, nós não vamos ter indústria e nós vamos retroceder a ser um país colônia. Só que no caminho não é que tem uma pedra, tem um ajuste fiscal que a ABIMAQ, né, através de você, já disse que considera que está sendo feito de modo comodista, equivocado e burro. Por quê? Porque eu acho, até talvez tenha sido um pouco enfático demais nos meus termos, mas eu quero dizer o seguinte, um ajuste fiscal que pretende gerar um superávit primário, como ele pode conseguir isso se o ajuste, do jeito que ele foi desenhado, é extremamente recessivo? Com recessão, cai a atividade econômica, cai a arrecadação e você não chega lá. Aí daqui a pouco vai ter que fazer o quê? Inventar mais imposto para tentar chegar lá. Só que aí inventar mais imposto, o ajuste vai ser mais recessivo ainda e entramos numa espiral que vai para o fundo do oceano. O ajuste que a gente imagina que deveria ser feito, e não somos contra o ajuste, deveria ser um ajuste que privilegiasse muito mais o corte na carne mesmo, que se fala muito, mas não tem se feito quase nada até agora, nos gastos de custeio do governo, preservando os investimentos do governo, os investimentos públicos que já são pequenos, mas que precisam ser preservados, senão nós ficamos mais defasados ainda em relação ao resto do mundo. Programas sociais? Programas sociais, eu acho que aí existe um campo para discussão. Algumas coisas, houve alguns abusos no passado, pode haver a necessidade de alguns ajustes, mas principalmente corte de gastos e até medidas simbólicas, Maria Lídia. Eu acho que, por exemplo, um país como o nosso, que é 20 vezes menor que os Estados Unidos, como é que pode justificar ter 39 ministérios se lá funciona com 15? Pode me dizer que isso vai economizar pouco, mas é simbólico, você tem que cortar. Como a empresa corta no cafezinho quando está apertada, simbolicamente, o governo tem que fazer a sua parte e cortar em todas as áreas dela. Para encerrar, a última pergunta, que é sobre a coalizão Indústria, Trabalho para Competitividade e Desenvolvimento, que vai ser lançada no dia 6 de abril. O que é isso? É um movimento informal de 40 e tantas entidades da indústria de transformação, associações nacionais da indústria de transformação e das centrais sindicais dos trabalhadores ligados aos setores da indústria de transformação, no sentido de um grito de alerta. Não é um protesto contra governo nenhum, é um movimento apartidário, mas é que nós estamos sentindo que a indústria de transformação está se desintegrando a uma velocidade tão grande agora, tá certo? Que é como aquela fase final, tá certo, do afundamento do Titanic, tá certo? Okay. Então, trabalhadores e empresários estão dando as mãos para fazer um ato público, para dizer para a sociedade e para o governo, o Brasil está afundando sem indústria. É preciso salvar a indústria se quisermos ser um Brasil potência e não um Brasil colônia exportador de commodities apenas. Certo. Agradeço sua entrevista e seus esclarecimentos. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Obrigado aos telespectadores.